Então, hoje eu estou de mestre de cerimônias, normalmente é o Ricardo Cota, só que eu acho que ele não pôde hoje e me chamou para ajudar aqui no bate-papo. Esse cineclube foi um cineclube criado pela ABC Curso, né, em parceria com a Cavide, em parceria com a Rio Filme. Inicialmente a gente tinha pensado em ser presencial, mas aí teve a pandemia, a gente trouxe para o online. E a ideia agora futuramente é ter as duas coisas, mas por enquanto está sendo só online, está sendo muito legal. A gente faz toda segunda-feira, né, os encontros, a gente libera os links dos filmes no sábado e as pessoas assistem, na segunda tem um debate. Já passaram por aqui vários diretores, vários cineastas, muito legal mesmo, assim, desde Walter Lima Júnior, Walter Carvalho, Lauro Escorel, uma porção de gente aí, mestres do cinema. Passou a ser um cineclube que, para mim, é uma aula de cinema, assim, poder escutar as experiências, né? O próprio Afonso Beato, nosso grande fotógrafo, César e mais outros tantos que aparecem de vez em quando. Hoje temos a grande Bia Marques, pequena grande Bia Marques. E hoje... A Cavê, eu gosto de vez em quando. Eu nunca perdi um cineclube, já faz um ano e pouco. Você e o Franco são presentes. Vão ganhar o troféu no final do ano, troféu Casas Casadas. Um DVD da Cavide de brinde. Tamo junto, tamo junto. Falou em cinema, eu tô junto. Boa. Então, hoje não é exatamente um filme, é uma série, né? Mas uma série assim, muito legal, muito interessante, muito atual, muito importante também. Eu tive a honra de poder colaborar um pouquinho na distribuição, né? A gente vendeu para o Canal Brasil e agora está no SP Cine, lá no portal deles. E hoje a gente tem aqui presente o editor, roteirista, o fotógrafo. Eu vou ler aqui rapidamente o texto aqui para apresentar. Noturnas é uma série de 46 episódios com entrevistas de artistas da noite gay carioca, com direção do Alan Ribeiro, direção de fotografia da Bia Marques, que está aqui para falar. A série faz um levantamento histórico dos principais artistas transformistas da noite carioca. Quem são eles? Que histórias têm para contar? O que existe para além das versões superficiais, preconceituosas e estereotipadas que chegam até o grande público? Que avanços e recuos sociais e políticos ocorreram na sociedade? Então, assim, é bastante coisa para falar. Então, hoje temos aqui a Bia, a Beth, que é a roteirista, e o diretor, o produtor e editor Fausto também. Então, queria passar primeiro... acho que seria legal ouvir a Beth, de repente, falar um pouco sobre como surgiu a ideia e os roteiros e como aconteceu inicialmente essa série, né? Como que surgiu a ideia, você e o Alan? Olha, o Alan fez aquele curta sobre a Turma OK. E ali, inclusive, nesse vídeo de apresentação dele, ele fala sobre isso, e é onde ele se deparou com a presença de quantidade imensa de histórias. E a gente ficou conversando, porque eu frequento esse universo trans desde os anos 70 do século passado. Eu me defino brincando que eu sou pré-Priscila, numa época que a Lapa era perigosíssima, né, onde existia o Cabaré Casa Nova, que não tem mais, e que era um lugar muito especial, que tinha uma imagem da Vênus de Botticelli com a faixa assim, do Brasil, e tinha a sopa do cu da madruga, onde todo esse universo todo se encontrava, desde os ladrões da Lapa, assim. Então, eu conhecia e contava muitas histórias. Então, assim, falava de personagens que não existem mais e que a gente não tem mais o menor registro, que a gente até tentou resgatar de alguma maneira, como, por exemplo, a Marisa Caveira, que ela tinha um número, que foi das coisas mais impactantes assim, na minha vida. Tinha a Gongala, a Manon, que era uma artista plástica de Pernambuco, e assim, eu frequentava muito esse universo, e falei que tudo começou eu comentando com o Alain, e a gente conversava, e eu achei, assim, eu morei um tempo em Paris, eu tive um professor de história que dizia assim, que
sei lá se o termo que ele usava era esse, mas assim, cada velhinho, cada pessoa que morre, na verdade, é um arquivo, é uma memória que se vai. E a gente ficava falando sobre isso. E aí, então, a ideia era entrevistar, sobretudo, assim, os artistas mais velhos, né? Que tivessem uma história, quer dizer, onde eles vão relatar não só as suas experiências pessoais, mas como, através desses depoimentos, desses relatos, a história do Brasil, a história da sociedade brasileira, ela também vai sendo exposta. E aí fizemos essa seleção, nem todo mundo pôde entrar, porque muitos não puderam, tinham problemas de saúde ou de família, ou não coincidia, não estava aqui passando no Rio. Então, desses 46 episódios, cada um deles tem nós temos gravado mais de 1 hora de conversa. Então, inclusive, a ideia está na Cinemateca do Mar, quem quiser, para poder pesquisar, porque tem muita história, e é um universo. Então, por exemplo, desde que a gente terminou, então, Rogéria não está mais entre nós, a Luana Muniz não está mais entre nós, a Cláudia Celeste também não está. Então, além de tudo, tem esse valor histórico de ter conseguido registrar a vida dessas pessoas. E acho que é uma coisa também que é interessante perceber nessa série. Quer dizer, quando a gente foi construir o roteiro, a gente tinha, digamos assim, uma espécie de assim, de questões que a gente gostaria de levantar. Só que em nenhum momento a gente impôs, digamos assim, esse roteiro, essas questões, porque conforme a conversa ia se desenrolando, as pessoas iam falando, se sentindo à vontade, e a gente seguia a fala das pessoas, a gente não tentava impor, digamos assim, um molde pré-estabelecido. Então, eu acho que isso também resultou, é algo que é muito interessante, porque todas as entrevistas são absolutamente originais, exclusivas. Não tem, elas não se repetem, porque a vida de cada pessoa é única, intransferível, e isso aparece. E esse formato de 5 minutos, Cavide, como você foi um dos responsáveis pela distribuição inicial, a gente não pensava nesse formato de 5 minutos, e que foi através assim, foi uma solicitação, exigência, o que quer que seja. Então, foi um exercício de síntese muito grande para a gente concentrar em 5 minutos falas que duravam mais de 1 hora, quase 2 horas. Então, eu acho que dá... eu acho que o que está ali é bem representativo, e é uma coisa que eu acho também, assim, eu como cinéfila, que é uma coisa que ela dá vontade de você mais, de ver mais. Não é aquela coisa, ai, que saco, bota barriga, enche. Isso não tem. Você fica realmente com vontade de ver mais, de saber mais sobre cada uma daquelas pessoas, sobre a vida, suas experiências, porque isso também é um movimento, assim, agora esse universo traz, há vários movimentos de mulheres, só que esses artistas eles tiveram que se inventar, né? Porque nenhum vem de escola de arte, escola de teatro, todos eles tiveram que inventar, inclusive, as suas próprias ferramentas de trabalho. Isso está me lembrando, eu organizei uma mostra do Kenneth Anger, né? Que é aquele cineasta que acho que ele nunca dirigiu longa, mas que assim, e que ele começa a filmar desde os anos 40, e eu percebia que assim, muitos jovens viam os filmes dele e achavam banal, mas são jovens que estão acostumados com todos os recursos de informática que existem hoje. Enquanto, por exemplo, ele teve que inventar os recursos, né? As coisas que ele queria fazer, ele tinha que inventar como ele filmar aquilo. É igual o western, né? Que assim, os primeiros faroeste, Alforte e tal, é que quando você olha,
que eles estão ali, na verdade, criando padrão. Então, para os mais jovens que não sabem, olham esses filmes e olham essas experiências como se fosse uma coisa banal, evidente, e sem levar em conta que foi necessário toda uma invenção específica para dar conta de suas experiências artísticas. Não sei se... Legal. Então, vou seguir aqui agora um pouco com a Bia. Achei interessante essa escolha de criar um cenário, né? Em vez de ir até a casa delas ou trazer elas para esse cenário, esse camarim, né? Que vocês montaram, que vocês construíram. E o que fez ficou uma fotografia uniforme, né? Ficou uma coisa bem legal entre os episódios, ficou bem próximo, assim, uma estética assim padronizada, mas que ficou muito bonito, assim. Queria que você falasse um pouco dessa escolha, desse enfoque de fazer um camarim, né, de fazer um cenário e trazer elas para dentro desse cenário. E como que foi também filmar elas e fala um pouco dessa questão aí também visual, que essa série tem muito forte, assim, né? Porque as roupas, a cor, o brilho, a luz, são elementos muito comuns nesse universo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, se você pudesse. Certo, vamos lá. Mas, assim, para começar, é uma série assim, de muito baixo orçamento, né? E a ponto, inclusive, por exemplo, da gente não ter dinheiro para ir na casa de cada uma delas. Se a gente fosse ter que fazer várias saídas com várias diárias, etc., ia ser uma coisa caótica, né? Porque a gente começou com um orçamento de um edital da Rio Filme que nem era exatamente cinema, né? A ideia inicial era fazer uma coisa tipo um site, né? Uma websérie, ia ser um site que ia estar abrigando esses depoimentos, eles iam ser maiores, né? E ali existe uma coisa em comum, que é a Turma OK. Tá? A Turma OK é essa casa, né? Onde a gente gravou, que é a primeira, a Beth pode falar até melhor, porque, se não me engano, o primeiro clube latino-americano, né, desse gênero. É um ambiente muito familiar, é diferente de lá do Cabaré Casa Nova, que ali era uma casa de show. Ali a Turma OK é um espaço de convívio familiar, onde vão as famílias e as pessoas, os amigos se apresentam. É uma espécie de clube mesmo, né? Uma casa que, assim, a mais antiga ainda existente, né? E lá era mesmo o local onde muitas começaram, né? Quer dizer, teve gente de várias origens, né? Mas se tinha uma coisa que unia todo mundo, era a Turma OK. E aí veio a ideia da gente estar usando o próprio camarim da Turma OK, porque aí você une as duas coisas, né? Você pega essa questão da logística, né? Aproveita da falta de dinheiro como questão logística, mas, ao mesmo tempo, tem ali o fator afetivo, né? Você não está colocando ninguém num ambiente estranho, num ambiente que não tem a ver com o próprio universo. Né? Então, a gente juntou as duas coisas, o camarim foi produzido também, né? A arte foi do Douglas Soares, né? que também parceiro do Alan de vários projetos, né? E aí foi uma possibilidade da gente estar ali trabalhando pequenas variações no cenário e estar conseguindo realizar mais de uma gravação ao dia, o que, né, viabilizaria, né, essa parte operacional da gravação, né? E aí foi isso, a gente foi para lá, é uma equipe muito pequena, né? Praticamente só nós aqui. Eu fiz elétrica também. A segunda câmera era feita pelo próprio Douglas, né? A gente não tinha mesmo orçamento, né? Aquela coisa da guerrilha, mas que acho que é uma guerrilha muito bem feita também, né? Não é porque a guerrilha que o resultado não é ruim, né? Como o Alan comenta, né? A gente tinha aquele conceito dos depoimentos do MIS, eu não sei se vocês conhecem esses depoimentos, né, do Museu da Imagem e do Som. Eu tenho até aqui em casa
o livro do João da Baiana, Pixinguinha e Donga, né, o Vozes Desassombrosas do Museu, já tinha lido esses depoimentos, já tinha... E no início era essa coisa dos depoimentos, mas que foi ganhando outros significados, né? outros voos, conforme a gente foi gravando, conforme a gente foi se deparando, que era um material muito rico, né? Dessas experiências e tudo. É uma coisa que eu lembro que eu falava, enchi o saco do Alan para ele transformar num longa-metragem, documentário, ele não quis. Ele quis manter como série, eu fiquei assim com pena, que eu gostei tanto, e tanta coisa que deve ter ficado de fora, né? Porque vocês falaram que a média era 1 hora de entrevista, e a gente só vê 5 minutos, né? Quanta coisa legal deve ter sido falada e diferente, histórias, né? Que a gente fica super curioso para poder saber também, né? Mas como eu não sabia que o material bruto estava no MAN, é legal saber isso, assim, até com pesquisa mesmo, né? Eu vou continuar insistindo pro Alan um dia pegar esse material e fazer filmes, né? Ou um documentário, assim, um pouco mais para cinema, né? Porque tem essa coisa da série que é um outro formato e passa em um outro lugar, né? E atinge outras pessoas, né? É interessante isso, como que às vezes você faz um filme para cinema, por exemplo, o Alan é um cara que passa muito em festivais os filmes dele, né? E essa série, como é uma série, né? As séries não passam em festivais, então tem muita gente que não viu. E eu fiquei muito feliz quando o Canal Brasil comprou como interprograma, né? E eu percebi que muita gente conseguiu ver no Canal Brasil, e agora acho que está no portal do SPCine também, mas mesmo assim ainda acho que muita gente ainda não viu. É uma série ainda para ser descoberta, assim, porque é muito interessante, e essas artistas estão morrendo, né? Algumas já estão morrendo, indo embora, então tem essa memória também, eu acho que também não só desse movimento, mas também do Rio de Janeiro, né? Da noite do Rio, que é muito legal, assim, também, e eu fico sempre com vontade de ver mais. Então eu queria aproveitar, já que a gente está falando dessa coisa da síntese, né? Os episódios são 5 minutos, queria falar com o Fausto, que foi o editor, falar como que foi esse desafio aí de conseguir pegar os 5 melhores minutos desse material todo que tinha de cada uma. Não, pois é, eu achei bem desesperador, assim, na verdade, porque como eu fui da produção a princípio, né, eu fiquei eu não acompanhei as gravações durante, né, eu não estava conhecendo aquelas histórias, eu não tinha acesso àquelas histórias, eu sempre ficava fora do camarim não, fora do cenário de gravação para receber que é o camarim, exato. Que, enfim, foi no camarim, né? Que eu ficava recebendo os outros convidados, então eu ficava muito curioso, porque eu conversava com as artistas do lado de fora, mas eu não conseguia ter acesso ao material. E aí o Alan me chamou para editar, e foi quando eu tive acesso ao material bruto, e eu fiquei, tipo, nossa, muito impactado com aquilo que eu estava vendo, com aquilo que eu estava absorvendo e tendo contato. E aí chegou o desafio, né, de fazer a síntese de 5 minutos de cada episódio, assim. E um exercício que o Alan fez comigo, porque isso tudo para mim foi muito inicial, foi a primeira vez na minha vida que eu entrei num set de filmagem, e foi a primeira vez que eu tinha digitado coisas assim na faculdade, bem, enfim, coisa na época de matéria, assim, de faculdade, não tinha uma experiência profissional disso, né? E aí ele me deu esse desafio de pegar e começar a fazer essa... Primeiro era meio que um fichamento, depois fazer, de fato, criar uma narrativa, né? Dos episódios. E aí ele foi me dando, uma missão que era... tipo, 15 minutos primeiro, depois vai para 10, depois de reduzindo aos poucos. E aí, uma conclusão que a gente chegou, que o melhor seria pegar alguma coisa que fosse meio destaque de cada personagem para daí, então, tirar esses 5 minutos, né? O caso, acho que mais emblemático é o da Rogéria, que é uma história que já era muito conhecida, a Rogéria já era muito conhecida e famosa, e a história dela já tinha sido contado
algumas vezes, de formas diferentes. Então a gente pegou a partir do cabelo dela e criou a narrativa toda do episódio dela a partir do cabelo dela, né? E basicamente essa foi o fio assim condutor para cada episódio, pegar alguma linha que fosse diferente, que fosse o maior destaque daqueles personagens, né? Daquelas pessoas, daquelas vidas, na verdade, né? E uma coisa muito curiosa é que muita gente acabou que cresceu com essa redução, por incrível que pareça. As histórias são todas muito boas, mas parece que algumas ficaram ainda melhores quando contadas de formas mais sucintas, assim, né? E isso foi legal também, porque parece que você consegue não só trazer o que é mais importante dessas pessoas, mas também dar um brilho ali para aqueles personagens, né? E por falar nisso, em dar brilho aos personagens, eu tive que ser muito cuidadoso com todos eles, com todas as pessoas, porque a gente está lidando ali com histórias antigas, né? E às vezes pensamentos antigos também. Então, é claro que a gente pensa que é legal a gente mostrar a pessoa como ela é, mas também ajudar, né? A gente vive uma época que, assim, ali naquele estava começando a coisa do cancelamento, das reações às pessoas. Então, ter esse cuidado de falar, não, essa pessoa não é isso, não se resume a uma fala equivocada ou a um pensamento, entendeu? Muito peculiar, que pode, enfim, de alguma forma prejudicá-la, mas mostrar o quanto aquelas pessoas, aquelas histórias, aquelas vidas são de fato grandiosas. E isso em 5 minutos, né? Bom, aí foi isso, foi um exercício constante, assim, pegava um personagem e ficava, né, ali cavando e vai tirando daqui. Claro que teve escolhas que eu não fiquei completamente satisfeito, eu queria uns 5 minutos a mais, mas enfim, tinha que fazer, né? E essa insistência que você tem com o Alan, eu também já tive muito. De Alan, a gente precisa aproveitar esse material dá mais, vamos fazer mais, não sei o quê. Ele, não, deixa do jeito que tá, acabou ali, é isso aí, vamos para bola para frente, outros projetos, outras histórias. E eu fico muito tipo, eu queria que todo mundo visse tudo, assim, sabe? Porque realmente é muito rico, assim, muito, muito especial. É isso. Eu não sou do Rio, né? Eu sou do interior do Rio, sou de Resende. E eu me formei em Juiz de Fora. E só depois que eu fui trabalhar no Rio. Então, boa parte daqueles nomes eu não conhecia. Eu só conheci durante a gravação mesmo, sabe? Então, assim, foi realmente assim, uma magia muito grande que me transformou na vida pessoal, né? A partir dali, daqueles contatos, eu comecei a fazer alguns trabalhos de montação também, enfim, de usar roupas femininas e tal. E, enfim, foi uma jornada aí depois da minha vida que eu tive por conta desse contato com essas pessoas. Com aquelas histórias, mais do que aquelas pessoas, né? Porque, enfim, é basicamente isso. Maravilhoso. Ô César, você tá ouvindo aí? Bota o vídeo do Alan, o diretor Alan Ribeiro não pôde estar presente. Ele fez um vídeo para a gente passar aqui. Vamos botar o Alan falando aí, depois a gente continua aqui o nosso debate. Pode ser, César? Pode, vou botar. Tá vendo aí? Estamos vendo. Pode dar o play aí agora. Oi, gente. Bem, eu estou gravando esse vídeo porque eu não posso estar na sessão do Cineclube e agradecer pelo convite e comentar um pouquinho sobre a série. A ideia surgiu quando eu fui fazer um curta na Turma OK, que é um espaço de transformismo, né? Especialmente de senhores mais velhos, que tem muitas histórias. Né? A casa tem muitas histórias e cada personagem tem muitas histórias. Então, eu fiquei um pouco meio fascinado e ao mesmo tempo perdido, porque eu estava fazendo só um curta-metragem. E aí surgiu a ideia de uma série, que eu acho que nem um longa-metragem daria conta de tantas histórias. Aí surgiu a ideia na minha cabeça de fazer uma série em que eu visse
essas pessoas, né, com essas histórias de transformismo. Então, eu convidei a Beth e o Douglas para me ajudar a escrever esse projeto. E daí pensávamos o seguinte: a gente não sabia muito bem se ia ser uma série nesse formato de que fosse passar na TV e posteriormente em algumas plataformas, né? Atualmente está na SP Cineplay e no Vimeo para esse cineclube, enfim, para outras exibições. A gente queria muito pegar depoimentos como o Museu da Imagem do Som faz para a posteridade de grandes artistas e que esses transformistas fossem ouvidos como artistas mesmo, com sua história, seu ofício, de forma mais séria. Só que, assim, eram tão maravilhosas as histórias delas que cada uma realmente virou um episódio muito bom. E a gente acabou fazendo esse formato de 5 minutos em média, e que o cenário ficou muito legal. O Douglas Soares, que também é roteirista, ajudou muito nisso. As meninas se sentiram muito à vontade, a Beth foi muito importante nesse sentido. A Bia Marques, que está no debate também, fez uma fotografia brilhante. O Fausto, que ajudou na produção e depois também na montagem, foi ótimo. O Will também ajudou um pouco nisso. O Cavi entrou como parceiro de produção, enfim. E aí a gente teve esse formato final de série. Bom, essas pessoas que estão em debate têm muito a falar. Depois eu vou tentar ver, não sei se foi disponível. E agradecer de novo e bom debate para vocês, tá? Um beijo. Boa. Alan sempre generoso. Então, uma coisa que eu sempre fiquei curioso... Estão ouvindo? Sim. Teve aquela sessão no Odeon, né? Aquela estreia maravilhosa no Odeon. E aí algumas foram lá, né? Se apresentaram lá em cima no palco e tal. E eu fiquei observando, assim, e fiquei muito curioso para saber o que elas acharam. E ao mesmo tempo eu percebi que tinha uma certa concorrência entre elas, assim, né? Uma certa rivalidade ali de aparecer mais, de agradar mais, do público gostar. Não sei, o que vocês acharam, assim, Beth, assim, sobre o que elas acharam, assim. Até o próprio Alan, às vezes, eu peço para passar esses episódios, ela fala, Alan, vamos escolher 10. Eu falo, não pode escolher 10, não, você vai dar briga. Ou passa tudo ou não passa. Fala um pouco disso. Eu, de uma maneira, diria que não é, digamos assim, a rivalidade que existe, as ciumedas, elas não são próprias, esses sentimentos não são próprios ou específicos desse universo de artistas transformistas. Isso faz parte do universo humano, são sentimentos humanos. E eu acho que, digamos assim, o que pesa mais é que muitos deles, de certa maneira, esses artistas, eles não aparecem, então ali era uma oportunidade de aparecer, porque a maior parte deles já não está mais trabalhando, né? Porque você não tem casas mais para se apresentar, isso tudo num cenário pré-pandemia, né? Então, nos relatos, a gente vai se dando conta da quantidade de espaços que foram fechados. Quando eu mesmo falo lá do Cabaré Casa Nova, ele não existe mais. Pode até estar existindo, está aberto, mas eu me lembro que depois de muitos anos eu voltei ao Casa Nova, não tinha mais nada a ver com o Casa Nova dos anos 70, dos anos 1970, que eu frequentei. Não tinha mais nada a ver, nem os shows, nem nada. Então, ali tinha uma vontade, eu acho que mais do que uma disputa narcisista entre os artistas, é mais assim, um desejo de ter o seu trabalho reconhecido. Conhecido e reconhecido. Não sei se Bia e Fausto concordam comigo, muito mais esse sentimento assim, quando a gente pega artistas que não estão mais no auge da fama, né? Tem aquele filme que eu acho maravilhoso, que sofreu muito, porque foi bem na época do início do governo Collor, Estela, que é a história de uma cantora que, por
poderia ser uma história de uma Marlene, de uma Emilinha, e que ela não é mais conhecida, ela não tem mais um espaço de trabalho, né? Ela está em pleno processo de decadência. É um filme que eu acho maravilhoso, eu gostei muito, fiquei muito emocionada, tocada com esse filme. Então, eu acho que também vai muito por aí, é uma oportunidade de encontro e também de ter o seu trabalho reconhecido, muito mais do que uma fofoquinha ou apenas de uma briguinha. É claro que esse componente existe, porque existe em qualquer... A gente aqui também, se bobear, também quer aparecer mais, isso é humano, mas eu acho que, fundamentalmente, tem esse desejo de um reconhecimento de um trabalho feito. Sobretudo também porque, lembrando que nós trabalhamos com os artistas os mais velhos. Então, também no momento em que a gente vive num mundo que valoriza o jovem, o tenro, o novo. Então, tudo que é velho é quase como assim, joga no lixo, não importa. Então, é preciso também ter, digamos assim, uma sensibilidade para entender isso. Porque eu acho que, antes de mais nada, é um trabalho de história. É história. A história do Rio de Janeiro, a história do Brasil. Tem história trans, mas é uma coisa que é muito incrível. A quantidade de espaços e de relacionamentos, né? É muito interessante que há vários episódios, vai desde a Rogéria até a Pinho, como é que chama? A Rude Pinho, todos eles vão contando histórias que, assim, na época lá dos tempos de chumbo, da ditadura. Então, como esses artistas eram considerados subversivos. Então, e a Rogéria, no episódio dela, ela fala assim: bicha, não fala comunismo, porque a gente já vai ser morta. E não havia nem nada de uma questão política nesses termos. Mas era uma transgressão. E era um momento em que, como no momento que a gente está vivendo, né, que qualquer coisa que fuja de uma norma, que procura se impor como sendo a única possibilidade viável de vida, você se transforma num transgressor. E, antes de mais nada, elas foram transgressoras. Assim. E é muito interessante, eu acho que também observar na fala como surge a figura paterna, patriarcal, autoritária. E eu acho isso muito interessante. Muito interessante. Tem o episódio da Valéria, que ela é linda, ela é maravilhosa, né? Onde ela conta desde histórias de romance com condes italianos, com carros conversíveis, mas, assim, eu não sei se isso está no episódio. Fausto me lembra, não sei, ou se isso está na conversa. Ela começou carregando para atender os desejos do pai. Ela trabalhava em garoto de obra, de obra de construção, carregando carrinho de tijolo. Eu acho que não está no episódio. Não, acho que não. Não, então eu estou contando. É uma história. Estou ficando de fora, infelizmente. Mas... assim, quando você ouve. E Valéria é maravilhosa. Ela tem cenas, né? Ela filmada de perfil ali. É uma coisa que você. Nossa, quando ela bota abaixo do vestido, assim, um decote, como ela usa os ombros, imagina, você baba de beleza diante de uma feminilidade. Assim, e aí quando você olha essa figura, olha essa imagem e ouve o relato dela empurrando carrinho de obra com tijolo, assim, que percurso incrível de vida. Que percurso incrível de vida. E a quantidade de pais militares ou policiais, não é isso? Tá certo isso, e Fausto? Assim, e que imagina, e quem que aguenta? Tem a Ieda Brown, que é maravilhosa, e ela é uma operada. Ela se operou nos anos 1970. Então, é uma das precursoras dessas operações, numa época em que essas operações matavam realmente. E ela é filha de militar do Sul, e onde ela conta que ela servia exército. Imagina o que é uma formação. A gente está vendo o que é uma formação de militar. Essa coisa brucutu forte. Então, imagina aquele
no caso ali, aquele rapaz, aquele garoto sensível, delicado, tendo que se abrutalhar para se adequar aos padrões e aos valores do universo militar. Né? Então, imagina, é muito interessante também pensar isso, né? Que os exemplos e digamos assim, as soluções possíveis de evasão de uma sociedade patriarcal. Não sei se eu posso falar isso. Vocês podem me criticar que você falei bobagem. Uma coisa interessante que eu senti revendo agora é de como tem, além dessa importância histórica, né, essa coisa da resistência, né? Todas a gente ouve elas falando, ou a gente vê no corpo delas, né, essa coisa de resistir, de insistir e estar sempre nesse universo adverso, né? Sempre tendo que superar dificuldades e tentar ser uma grande artista num país que não apoia a arte, que é preconceituoso. Então, tem essa coisa também, apesar de ser pequenininho os episódios, assim, eles têm muita força, assim, né? E alguns são muito emocionantes também, ouvindo elas falarem e elas contando essas histórias, como você contou também essa que não está no episódio, mas também mais uma história que deve ter várias personagens dali. E eu fiquei impressionado também. Fala. O Alan tá entrando aí. O Alan Ribeiro tá entrando? Ele entrou, é mesmo. O Alan entrou escondido, não ligou a câmera para ficar. Só que ele não sabe que a gente... também. Só que ele não sabe que a gente consegue ver que ele entrou. Fala aí, Alan. Se apresente. Mas com isso você não acabou o seu raciocínio, Cavi. Acaba o seu raciocínio. Não, Então, acho que é uma série muito importante assim para ser vista agora, nesse momento, eu acho. Assim. Foi muito legal o Cineclube abraçar essa proposta. A primeira série que a gente está passando nesse Cineclube Casas Casadas, normalmente são longas-metragens ou curtas dos alunos, mas está sendo a primeira vez que está passando uma série, né? Mas eu acho que foi uma escolha assim muito boa e importante nesse momento que a gente está passando, a situação que a gente está vivendo, e poder ouvir essas histórias, eu acho que fortalece assim o espírito. E tem depoimentos maravilhosos ali, né? Assim, eu conheci as mais famosas, assim, e também fiquei impressionado com a quantidade de artistas, né? Que tem, e deve ter muito mais que essas, mas que vocês conseguiram achar assim e trazer uma mais maravilhosa que a outra, assim, cada uma com a sua característica específica. Mas assim, eu achei interessante também os títulos, né, dos episódios, né, que vocês pegaram frases que elas falaram, assim, que resumiam já o vídeo, que era um vídeo resumido já de 5 minutos. Cavi, isso assim, quando o Fausto estava falando das dificuldades da edição desses episódios, eu fiquei com vontade de falar, de chamar atenção sobre os títulos, porque isso foi uma ideia, quase que, de certa maneira, introduzia o espectador no episódio que havia. E são sempre frases extraídas das falas dos entrevistados. Não tem nenhum. E isso já dá, de certa maneira, já indica o estilo de cada uma, já indica o estilo de cada episódio. Isso porque, como a gente tinha 5 minutos, a gente tinha que encontrar recursos para tornar mais visível, entendeu? Para enriquecer, digamos, para que as pessoas não sentissem tanta falta de mais de 1 hora. Então, aqueles 5 minutos seriam muito preciosos. Então, assim, os títulos, que bom que você chamou a atenção, porque era exatamente para isso. Então, de certa maneira, porque, sobretudo para aqueles artistas menos conhecidos, mas ali já introduzia a uma fala, já criava um desejo, já abria uma expectativa em relação àquilo que ia ser visto. Sim, Show. Exato. Tem a ver com esse fio condutor mesmo. Só uma coisa que você falou da resistência, que é uma coisa que me chamou muita atenção, que
elas têm a parte das fotos, né? Que todas elas mostram, trazem suas fotos, suas lembranças através da imagem fotográfica, e é muito também a presença da ausência ali, né? Tem muita gente que se foi, que, enfim, faz parte muito da história dela isso. Pessoas que estavam trabalhando com elas que de repente já não estão mais, né? Seja, enfim, tanto pela violência urbana, quanto pelo tempo, quanto pelas questões que envolveram a epidemia de HIV, né, nos anos 80 e início de 90. Então, é uma coisa que isso me chamou muita atenção, porque é uma história também de ausências ali, né? É uma memória que está ali, o que torna ainda melhor ter tido a oportunidade de falar com essas pessoas, porque já eram pessoas que a gente definitivamente não ia conseguir falar por conta disso, e pessoas muito importantes da cena, mas que acabou sendo totalmente trazida por algumas personagens, como foi o caso da Laura de Vison, né? Que foi mencionado por vários personagens em momentos. Então, a gente também recupera um pouco essas pessoas, essas artistas, na história de outras artistas. Não, Paulo, se você permite, você falando isso me lembrou. E tem um momento, por exemplo, muito emocionante, que uma coisa são as pessoas que não estão mais entre nós a partir das fotos. Mas na entrevista com a Rogério, na hora da edição, a gente está lá olhando, eu me dou conta de que, assim, no espelho, tinha a imagem da pessoa que mais acompanhou o Rogério nos seus últimos tempos, que foi o Ronald. E eu falei, meu Deus, é das últimas imagens de Ronald. Aí eu liguei para o Rogério, olha só, e aí a gente resolveu fazer, nesse episódio, tem um in memoriam para ele. Porque, assim, a gente flagrou, ele não era o episódio totalmente centrado em cima da Rogéria, mas aparece lá num momento, lá ele aparece num reflexo do espelho. E aí eu falei, opa, é o momento de ser homenageado. Então, é muito... Lembrei, a Jane também não está mais entre nós, né? Então, isso mais do que nunca é um registro muito precioso de vida, não só de um estilo de vida, mas de experiências existenciais e artísticas, né? Uma coisa que eu queria destacar também, que o Alain é um cineasta que eu admiro muito, sim, e ele tem uma coisa muito... o trabalho dele, assim, em termos estéticos, né, pensando na decupagem, pensando na fotografia, pensando nas escolhas dos planos, sempre muito simples, mas extremamente sofisticados, né? E eu acho que essa série também tem um pouco isso, assim, uma simplicidade tão grande, assim, mas ao mesmo tempo uma sofisticação assim tão interessante. A Bia, que já fez alguns outros filmes com Alain, queria que se falasse um pouco dessa experiência de trabalhar com Alain, fotografar os filmes dele, fotografar essa série, de como que ele pensa e já que ele não quer falar, que ele está escondido aqui, você fala por ele. Certo. Eu conheci o Alain na UF, né? Nós fizemos, não juntos, porque eu sou de turmas mais ele foi antes, né, de mim. Quer dizer, eu peguei ele saindo da faculdade, né? Mas nós fomos contemporâneos em algum momento lá da UF. Então, já foi uma parceria que começou desde os filmes de faculdade, né? A gente já tem assim vários trabalhos juntos. E o Alain é uma pessoa que ele é engraçado. Se você fala hoje em dia com ele diz que ele foi pegando a versão A7, que ele não quer mais saber de equipes grandes, de coisas grandiosas, etc. Ele tem sempre, cada vez mais, investido assim em coisas que vão concentrando, né? Que num único personagem, os filmes têm menos cenários, não é aquela coisa... Por exemplo, se a gente pega o primeiro filme que eu fiz com ele foi o Boca a Boca, nossa, foi uma loucura ali de produção, de vai para um canto, vai para outro,
cena com figurante, que era uma história de um conto, né? Daquelas coisas que vai contando uma mentira e aumentando a história, né? E daqui a pouco uma coisa que começa um grãozinho de feijão vira um grande caos, né? E ele foi dando essa depurada, né? Eu acho que ele vai tirando as camadas, tirando camadas e concentrando em coisas, né? Eu vejo muito ele assim, né? Esses últimos filmes dele, você vê que cada vez a equipe está menor, né? E, como você mesmo fala, assim, né? É, é uma coisa do conciso, né? Talvez até essa série, apesar de ser uma série, já tem muito aí já essa característica do Alan, assim, dessa concisão, né? De ser sucinto, né? Tanto na história quanto também na equipe, na simplicidade também de contar uma história, que sempre fica muito sofisticado, como os filmes dele são, né? E eu vou me permitir, eu acho que o Alan ele é uma pessoa muito pouco preconceituosa, quer dizer, da mesma maneira que ele chama um Fausto para ajudar na edição, que nunca teve experiência, eu também ali, imagina, eu não gosto de fazer cinema, eu gosto de ver cinema, eu sou cinéfila, não tenho paciência. E ali eu estava ali, eu de roteirista, assim, quando o Douglas precisava fazer a segunda câmera, eu ia... Aprendi a mexer lá no negócio para ver a coisa do som, enquanto isso fazia a fotografia de cena, que no final, num dos episódios, a gente achou por bem usar essas fotos, entendeu? Eu não sou, mas assim, eu não tenho uma experiência técnica, mas eu tenho uma noção do que é para fazer. Então, eu acho que isso também é uma coisa que é muito importante, que ele não tem esse tipo de preconceito, né, de trabalhar com, sei lá, com som técnico, né? Então, assim, para mim e para o Fausto, para mim foi uma experiência incrível, porque eu não tenho a menor paciência de como fazer cinema, aquelas coisas todas. E foi uma experiência, a gente fazia umas 3 entrevistas por dia. E era muito intenso, acabava imagina, mais de uma hora, mas uma hora em que você está absolutamente concentrado naquilo, na fala. Você não está, sei lá, pensando no que você vai comprar no supermercado. Você está ali, ligado, atento à fala daquela pessoa. E aí a gente fazia 3 e assim, foi, além disso, foi um momento muito encantador para nós todos que participamos. Né? Depois ia para o cafezinho, assim, foi um encontro de pessoas. Né? Quando ela fala que assim, eu não sei qual era a expectativa delas quando chegavam, mas a gente criou assim, um ambiente em que todas ficaram muito à vontade para falar coisas íntimas, porque não tem um tom de fofoca, de assim, eu acho que isso também é uma coisa maravilhosa, que nós participamos, ninguém tinha preconceito de nada, não tinha maldade, não tinha ou essa má fé. Então, realmente foi um momento assim, muito especial. Eu acho que para nós todos que participamos, foi um momento assim, mágico, muito... Uma curiosidade que eu tenho é que, assim, quando você vai fazer um documentário, normalmente você faz uma... O som. Quando você vai fazer um documentário, aí o som foi embora. Não tem som. De repente, tirar o microfone, o fone de repente resolve, não sei. Alô? Falou. Então você parou. Quando a gente faz um documentário... Normalmente a gente faz uma pesquisa grande, né, um estudo dos personagens, conhecer um pouco da vida deles antes, né, para quando você chegar na hora ali da entrevista, você já mais ou menos saber o que vai perguntar, ou
mais ou menos já sabe o que vai esperar. Fico curioso que provavelmente não deve ter tido essa pesquisa de todos os personagens, né? Então, provavelmente vocês foram conhecendo elas ou eles no momento ali, né? Foi um documentário talvez do encontro, né? Ali pela primeira vez, talvez, eu não sei. Eu fiquei curioso para saber, Beth, você que ajudou no roteiro, se existia já perguntas pré-elaboradas, já existia uma pesquisa. Lógico que algumas já são conhecidas, mas muitas ali talvez vocês não conhecessem muito, não saberiam o que perguntar, o que falar. Como é que foi esse pensamento aí de... Havia algumas questões que a gente queria trabalhar. Como desde assim, sobre o fazer artístico, como é que começaram, qual foi a experiência, por onde passaram. Havia, digamos assim, essas ideias básicas, mas a partir delas, eles começaram a falar. Eles falavam, as pessoas falavam. E aí a gente seguia, foi o que eu falei no início, a gente seguia a fala delas, não o que a gente estava querendo ouvir. A gente tinha alguns temas que a gente gostaria de tratar, mas, ao mesmo tempo, naquela conversa, naquela entrevista, esses temas não eram preponderantes, porque na fala apareciam outras questões, a gente seguia essas questões propostas pelos entrevistados, que isso é muito mais importante do que... Foi o que eu falei, não havia um molde pré-elaborado em que os entrevistados tinham de se adequar. Não era isso. E eu acho que esse posicionamento é o que permite a riqueza e a originalidade de cada fala presente. Porque não tem... Porque, geralmente, as entrevistas... assim, eu sou jornalista de formação. Então, são simplesmente perguntas. É uma coisa que tanto faz. As pessoas já sabem, e hoje em dia, sobretudo do jornalismo, você bota jovens que não sabem nada, que não têm um tempo de preparação. Isso eu vi muito, né? Onde todos eles têm o orgulho de terem feito o trabalho, fiz entrevista, eles não se perguntam a qualidade do trabalho que foi realizado, né? Então, eu me lembro de uma época que eu estava trabalhando sobre jornalismo jurídico, eu fui entrevistar um desembargador, e era sobre uma questão super árida, essa questão fiscal, e eu tinha lido o livro dele. Eu fui fazendo perguntas a partir do livro dele, e ele chegou assim: e minha filha, você leu meu livro? Eu falei: bom, eu não sou uma pessoa que leio. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante também. A gente se deixar levar pelas falas, muito mais do que a gente impor previamente o que a gente queria ouvir. Porque eu acho que realmente isso é uma característica e uma riqueza dessa série, é que a gente foi sendo guiado pelas entrevistas e não a gente impondo um estilo. Entendeu? Então, assim, você vai ver que tem certos temas que são recorrentes, porque a gente tinha interesse, que a gente queria, digamos assim, retraçar a vida noturna no Rio de Janeiro para esse tipo de artista, como é que era. Então, você vai vendo muitos espaços que não existem. E isso a gente poderia, talvez, um dia fazer um mapa onde estavam, onde eram. Não é? Eu falo do Casanova, mas se tinha aqueles que era ali perto da Cinelândia, onde se apresentava a Laura de Vison, que também é um lugar emblemático. Não é? Você vai vendo. Então, havia essas questões. Teatro Rival? Não, que teatro rival? Oh, meu Deus! Que tinha uma escada, esqueci, não vou lembrar. Onde a Laura de Vison se apresentava. E ali, a Laura de Vison foi uma grande escola. E isso aparece em várias falas. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que assim, a beleza, uma das belezas dessa série é isso, que não é pré-formatado. Não é pré-formatado. Não tem nhenhenhé. Não tem nhenhenhé. Então, tinha, às vezes, entrevistas que foram muito difíceis, que a gente não conseguia, porque o entrevistado já não se apresentava, já estava em outras situações, e aquilo não rendia.
Então, assim, a gente se olhava, então é isso que tem, é isso, sobre isso que ele tem a falar, é sobre essa experiência. Então, vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. Entendeu? Eu acho que isso é interessante, você deixar o entrevistado te guiar muito mais do que você impor uma versão prévia a partir dos seus conhecimentos, dos seus preconceitos, do que quer que seja, sobre o entrevistado. Vocês se surpreendiam sempre, assim? Ou... Uau, uau, O tempo todo. uau, uau. Não, saíram coisas que a gente comentava, nossa, entendeu? E a gente sempre numa postura de acolher aquelas falas e não dizer, ai, 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 não pode, que feio, que coisa absurda. Imagina, acolher o humano, fundamentalmente acolher o humano, sabe? Assim, sem preconceito, sem nojo, imagina, tem histórias assim que saíram. Eu estou querendo evitar, mas essas histórias de prostituição pesadas, e era o que tinha a ser relatado. Então, assim, não nos cabia, que horror! Imagina, é isso. Então, vamos ouvir o que é isso. O que é essa experiência? Que também é uma possibilidade, que agora existem cursos para pessoas trans, né, assim, uma tentativa de inserir as pessoas, sei lá, numa sociedade, mas só que a gente está vivendo agora num país que você não tem emprego para ninguém. Né? Você tem um país sendo destruído ou sendo incendiado, literalmente. Né? Então, ali são estratégias de sobrevivência. Então, as pessoas, a parte artística tinha ficado muito distante da vida de algumas das entrevistadas, e aquilo não rendia, e não adiantava a gente ficar cercando, vai para lá, vai para cá. Não, então o que saiu é isso, então vamos ouvir sobre isso, vamos ouvir esse relato. O que aconteceu? O que aconteceu? Que itinerário, que percurso de vida foi esse? Né? O que acontece? Né? E as experiências eram muito diversas também, né? Porque tinham desde das pessoas que, enfim, da escola da Laura de Vison, que vieram dos palcos, etc., mas que também tem aquelas que vieram das festas juninas de subúrbio, daquelas que vieram de um outro universo. Ali é interessante como elas mesmas comentam, algumas são cantoras, outras só dublam, aí algumas já são bate-cabelo, que aí já é uma coisa de uma geração mais nova, como a Beth mesmo estava falando no início. Hoje em dia você não tem mais espaço, quer dizer, você tem um espaço aí para casas trans, etc., mas seriam para os bate-cabelos, para essa coisa mais moderna das boates de hoje, mas que não cabem mais esses shows de dublagem como de alguma dessas gerações, né? Então, acho que tem muita diversidade também das experiências e das oportunidades, né? Você conversa... por exemplo, a experiência da Cláudia Pantera é completamente diferente da Rogéria, né? Você tem universos ali, contextos muito díspares também, né? E que eu acho que traz também essa força das experiências, né? Da quantidade de experiências. A gente sabe que quando a gente está fazendo um documentário, né, a gente liga a câmera e às vezes as pessoas atuam, né? Não necessariamente falando a verdade, ou às vezes elas acabam performando, né? A gente até tem essa questão do cinema, né? De documentário, ficção é documentário e tal. Vocês sentiram, assim, como elas também são performers, né? Elas estão sempre atuando no palco. Vocês sentiram muito isso durante as entrevistas, que vocês achavam que elas estavam ali com um personagem ou falando além do que da sua vida em si, mas às vezes criando ali uma história ali porque está sendo filmado, está sendo registrado? Se você foi muito comum assim nos depoimentos, o que vocês
podem falar sobre isso. Eu acho muito curiosa essa pergunta, porque, na verdade, se você me permite, a verdade é o que é a fala. Assim, se apanhou do pai ou não apanhou do pai, se empurrou carrinho lá de obra, assim, não importa. A grande verdade está na ficção. A verdade da ficção. Não sei lá se foi de verdade aconteceu. É ali. Mas e é isso que é interessante. Assim, não importa, no meu entender, eu tenho uma formação de historiadora, assim, a gente ali não estava interessado se realmente aconteceu ali. Tem uma verdade ali que está para além do que seja, digamos, é tudo tão verossímil, é tudo tão possível. E eles estão contando uma história que está presente. Assim. E eu queria tomar uma coisa que eu fiquei pensando, por exemplo, quando o Fausto fala de como ele se sentiu mexido, né? Assim, essas artistas, né? Assim, as que dublam, então, assim, artistas, cantoras que desapareceram, não é? A Emilinha, a Marlene, assim, a Dalva, de certa maneira, elas ainda sobrevivem nesse universo, porque elas estão sempre fazendo shows onde vão prestar homenagens. E é muito interessante que, quando eu ouvi falar, eu não acreditei, eu falei, quero ver. É que há shows desses artistas hoje em dia, eu fui um deles, não me engano, no Tijuca Tênis Clube, sei lá, num clube ali na Tijuca, acho que não é o Tijuca Tênis Clube, e que elas se apresentam para senhoras. Eu falei, não, como é que é isso? E ali era incrível, era um salão enorme, onde havia um buffet, as senhoras almoçavam, jogavam, e tinha um show. E ali é uma coisa que, assim, todas cantavam, porque lembram também, essas apresentações lembram as suas cantoras da juventude, então lembram as músicas, os seus romances. É muito interessante. Né? Ou seja, que o grande público que estava ali é de senhoras. E tem aquela frase da Lorna, que é maravilhosa, que as senhoras olham da cabeça aos pés para ver qual o perfume, qual o esmalte que usou. É maravilhoso. Então, ali só quero ver. Né? Assim, são muitas camadas que estão presentes. Então, de certa maneira, eu diria que são representantes de um mundo que já acabou. Quem conhece Emilinha? Minha Borba? A favorita da Marinha? Ou quem é Emilinha? Quem é Marlene? Assim, Dalva? Né? Quer dizer, assim, quando eu acho uma coisa muito interessante, que tanto no cinema quanto no teatro tem assim, vamos contar a história das irmãs Batista. Então, e é uma coisa que eu acho muito curiosa, é que vem a história, mas você não tem mais acesso à voz. Porque são os cantores que tentam dublar, que tentam imitar a voz. E eu falo assim, nossa, mas o que havia de mais interessante, né? O cantor que vai cantar, o Nelson Gonçalves, Orlando Silva, mas a voz deles, que era o que os fez, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, some. Não tem mais musicais, na rádio você não ouve. Então, é um universo que acaba, que desaparece. E não é, digamos, é uma censura artística, é uma censura mercadológica, não é porque a gente tem que ouvir, sei lá, certas pessoas. Eu, assim, outro dia recebi, era assim, eu nunca nem tinha ouvido falar, eu não estou interessada, assim, o que você acha a favor? Sei lá, hoje em dia a gente é povoado, tão invadido por pessoas sem a menor importância artística, enquanto que essas pessoas que marcam a nossa história desapareceram. Então, você vai contar a vida das irmãs Batista, cantoras, mas você não tem mais a voz delas. Você tem mais a voz de Nelson Gonçalves, aquele estilo de interpretação que é Orlando Silva. Nossa, não sei, eu acho isso tudo muito esquisito. Então, Cavi, assim, se estavam performando, claro que estão sempre performando, nós estamos performando. A gente aqui está falando a verdade, entendeu?
Bobagem, né, Cavier? Na boa, né? Não importa. Tem uma verdade ali da verdade da ficção, que é essa que conta. Assim, podem cair de pau, podem não concordar, mas assim... Outra curiosidade que eu tinha é que quando você fala normalmente que vai fazer um filme, né, para as pessoas que não são do cinema, que não entendem como que é, e o orçamento, e a dificuldade toda que a gente passa, as pessoas sempre têm essa coisa do glamour, né, por trás, o cinema é uma coisa mais glamourosa. E como foi a negociação? Por exemplo, elas pediram cachê, elas tinham uma expectativa de sair na televisão, de aparecer no cinema. Como é que foi isso? Essa relação aí com elas aí? Isso foi comigo, né? Isso é todo seu. Então, sim, porque na verdade a gente tinha definido um cachê para dar, que não era alto para todas elas, mas é claro que tinha aquelas que queriam negociar, né? Porque acho que elas não entendiam que era uma produção de baixo orçamento, então, enfim. E aí foi a base do convencimento. Teve algumas que assim não se convenceram, e aí tinham questões pessoais também, que não era uma questão financeira, né? Que, enfim, se desligou mesmo completamente do universo drag. E tinha aquelas que estavam pensando quem são as pessoas que vão participar, porque, tipo, para eu topar por esse cachê, quem são essas pessoas que estão juntas? Eu quero entender, sabe? Porque não sei se elas não estavam, algumas não sabiam se ia entrar numa furada, enfim, não estavam entendendo qual era da jogada, né? E aí era eu ligando: oi, sou Fausto, eu trabalho com a Alan Ribeiro e a gente quer fazer vamos contar a história da sua vida, você pode, você topa, né? Mas assim, a gente não pagou a mais para ninguém, então assim, no final das contas todas toparam, e algumas com um pouquinho mais de dificuldade, outras com mais, enfim, rapidez aceitava, topava, mas foi uma questão de ficar negociando e convencendo, né? E eu acho que o que facilitou muito foi porque, como a Beth já conhecia alguns nomes muito importantes, então a Beth fez essa ponte, tipo com Rogéria, por exemplo, ter alguns nomes grandes, né, que dava esse gancho, acho que já acabava trazendo outras pessoas. Olha, tipo, Rogéria topou, você não vai topar mesmo? Aí isso vinha trazendo outras pessoas atrás, assim, isso acabou facilitando. Mas acho que o melhor foi pensar, assim, uma das minhas estratégias de fala foi não focar no cachê, mostrar que, tipo assim, é um cachê simbólico. O que importa é que a gente quer, tipo, valorizar a sua vida e sua história, trazer para o público novo o quanto você é importante para o mundo artístico carioca, né? Para a noite LGBT carioca. E lembrando também que um pouco antes da gente até mesmo começar a gravar, tinha sido lançado o Dragse, que estava bem bombando, né? E o Dragse estava apresentando ali umas drags novas e meio que começou a viralizar na internet. Então, acabei também trazendo, tipo assim, gente, olha, vamos recuperar essa história, vamos trazer para luz, né, o que vocês já fizeram, que essas drags estão bombando hoje, tem a história de vocês aqui atrás, então vamos recuperar, vamos trazer, sabe? Então, a parte do dinheiro, assim, ainda que fosse comentado com algumas pessoas que tenha sido negociado, eu tentei desfocar um pouco disso, assim, sabe? E pensar no quanto pode ser importante a presença daquelas pessoas para o projeto. E acabou funcionando, né? Para a grande maioria. Gente, boa noite. Estão me ouvindo? Olha, eu acabei de chegar em casa, eu estava vendo vocês no ônibus e eu estava sem fone. Realmente eu podia até ter entrado. Por isso que os gatos estão em cima de mim aqui, que eles estão carentes. Mas olha só, Fausto, eu acho que, em geral, a não ser que você não tenha me falado, você citou algumas que criaram algum debate sobre isso, mas, no geral, todas toparam, né, independente do cachê. E também não é comum, em documentário, pagar cachê para personagem. Mas a gente achava fundamental pagar para elas. E aí tem essa grande diferença, assim, da carreira de uma para a carreira de outras. Para algumas, assim, tudo bem, isso paga meu táxi. Para outras, nossa,
Tem isso, verdade. Tem esse cachê, que maravilha. Ai, com certeza eu Sim. topo. Então, embora elas sejam muito diferentes, eu acho que o Fausto citou a Cláudia Pantera e a Rogéria estarem na mesma série, né? Mas elas fazem parte do mesmo universo. Inclusive, elas se encontraram várias vezes no quiosque de Copacabana, que não existe mais o show aos domingos. Eles citam que a Rogéria estava sempre lá assistindo a Cláudia Pantera. Então, e da mesma forma, algumas grandes estrelas. Eu me lembro mais de uma que tinha essa questão, né? Como é que eu vou fazer uma série com essas outras pessoas? Como é que vai ser isso? E eu explicava, olha, nem sempre a história tem só um lado, né? A história, por exemplo, das Divinas Divas. Temos 5 Divinas Divas na série. Às vezes, uma transformista que está até hoje fazendo isso, ela se inspirou em vocês lá no início, né? Então, essa história também conta a história de vocês. Então, entender isso tudo como cada uma falando de si, mas se você pega a série como um todo, você consegue entender um pouco esse movimento do transformismo carioca. Sim. Só um detalhe, só para te responder que você falou sobre isso, acho que de todas essas que a gente queria, acho que 3 só não puderam topar. Uma que não queria, estava querendo se desligar mesmo do universo drag, e era uma questão pessoal. A outra teve problema de saúde, que foi uma das Divinas Divas, esqueci o nome. A Brigitte? Não. A Brigitte, foi, né? Não. A Brigitte tinha que cuidar da tia. Quem teve problema de saúde foi a Marquesa. Marquesa própria. Que logo depois faleceu, a gente não conseguiu entrevistar. A gente não conseguiu entrevistar, isso. E tinha a Heloína, que não estava no Brasil, né? Porque aí também entrou essa questão, tipo, a Heloína não vai vir para o Brasil, porque, enfim, a gente não teria condições de trazer a Heloína. Foram só essas 3 pessoas que não... do pessoal original. Teve umas 2 que deram um pouquinho mais trabalho, mas assim, no geral todo mundo topou e tá tudo aí, né? As 46 entrevistas. Porque a gente também tinha, só complementando, a gente tinha uma apresentação legal, porque era um projeto já aprovado pelo governo do estado, né? Então, a gente se apresentava como um trabalho sério e tudo mais. E, de fato, foi. Então, acho que isso, mais do que o cachê, atraía a atenção delas. Eu diria que, mesmo aquelas que relutaram no início, no final, quando viram o resultado, todas encantadas e felizes de terem participado. Então, isso que eu queria aproveitar esse gancho da Beth. Como foi essa série? Como que ela repercutiu dentro do universo drag? Assim, elas exibem, elas pegam para mostrar, isso repercutiu dentro ou não? Porque às vezes demora, né? Às vezes elas também não têm iniciativa, mas você acha que alcançou o público, além do público do Canal Brasil, o público da internet, o pessoal do cinema? Essa série conseguiu chegar nesse universo? Elas viram, mostraram, outras viram, que não participaram? O que você acha aí, Ilan? Olha, eu diria que depende do ponto de vista, assim, como, por exemplo, essas mais famosas, a série de fato foi só mais um trabalho. Para algumas outras, elas postaram com muita alegria, assim, e algumas comentavam que estavam vendo um filme no Canal Brasil e de repente aparecia ela, ou aparecia a amiga, e a gente não tem noção de quantas pessoas assistiam, porque eram interprogramas, né? Não sei se vocês falaram isso, que eu peguei eu peguei esse debate do meio. Então era assim, entre um filme e outro aparecia um episódio. Então é difícil saber. Agora, eu acho que a importância dessa série, ela não é muito nesse sentido. Vocês devem ter falado isso no início, né? Que até vocês conseguiram passar o vídeo que eu gravei? Sim. Tá. Porque eu acho que é uma importância mais de registro histórico mesmo. Não só esses 5 minutos, quanto o resto que a gente tem. Porque eu acho que é uma série que não é assim, o lançamento tem que bombar, entendeu? Como foi no Canal Brasil, agora está na SPCine. Eu acho que é uma série que daqui 10 anos vai ter até mais valor do que hoje, talvez. Porque a gente tem elas contando com detalhes, assim, a vida delas, através das palavras delas, né?
como a Beth falou. É uma impressão que eu tenho. Mas, assim, varia muito a questão da importância, de como é que foi. Todas postaram no Facebook, todas não, a maioria, né? Algumas também nem tem tanta essa habilidade. Agora estão desenvolvendo mais isso. E agora com a pandemia está tendo muita live também, né? Eu não sei te dizer, é uma pergunta bem complexa. Elas pedem para você os episódios, assim, os vídeos para exibirem, assim, ou elas... Sim, algumas pedem. E aí eu fico... Porque o problema é se eu dou para uma o vídeo, aí eu tenho que dar para as outras 45. Aí eu sempre falo, não, calma, já vai ter uma exibição. E essa questão do ciúme é bem presente nesse universo, sabe? Mas algumas pedem, por favor, me passa, eu quero postar. Eu falei, cara, não é assim, calma. Mas agora, é porque também a gente tinha essa coisa da exclusividade do canal. Agora, quando a série já está um pouco mais batida, não é bate-cabeça não, mas é batida, a gente pode começar a deixar com elas. Até porque a gente teve esse trabalho de colocar no Vimeo, e do Vimeo só botar mandar o link com a senha e tudo certo. Porque antes a gente não tinha feito isso. É um trabalho grande, né? Sim, eu sei. Mas é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Só para falar, acho que alguém perguntou, esse debate está sendo gravado, ele é muito visto, ele é mais visto depois do que agora ao vivo, assim. Ele fica na página do ABC Cursos no YouTube. Então, provavelmente ao longo da semana aí, com o tempo, e até se vocês divulgarem também, vai ter bastante visualização. Mas as poucas pessoas que estão aqui agora, acho que são mais 10, alguém que tem mais alguma pergunta? Eu estava meio querendo já me encaminhar já para o encerramento, para a gente meio que fechando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero. A Zaide? Zaide, O meu não é uma pergunta exatamente, é apenas um comentário, porque essa série mostrou um ser humano na sua essência, e é uma coisa super emocionante, e todas as histórias são iguais e todas são diferentes. A base que vocês conseguiram extrair dessas pessoas, desses personagens, é uma coisa fantástica. Eu fiquei encantada. E estou dando parabéns a vocês. E não sei como é que vocês chegaram a elas, e vocês estão dizendo o que fizeram, mas o que vocês conseguiram é uma obra de arte. Então, eu quero dar parabéns a vocês. E a valorização do ser humano que vocês conseguiram, não só dar, mas também extrair delas aquela, não é do quiosque, aquela do quiosque que diz quando perdeu o filho e foi fazer a apresentação no quiosque e ele ficou com o olho cheio d'água. Então a humanidade foi uma coisa espetacular. Então parabéns, era só isso que eu queria falar. Muito obrigada. A Zaide, ela está nos Estados Unidos, Zaide, na Europa? Estou nos Estados Unidos. Então, ela acompanha toda segunda aí lá direto para os Estados Unidos. Aí você vê que o nosso cineclube rompendo barreiras aí. E hoje eu tinha um aniversário, mas eu chego no fim, mas eu quero ver, porque ver gravação não é a mesma coisa. E a gente participar e ver é muito, muito, muito. Então eu consegui, muito obrigada, parabéns a vocês. E isso realmente, eu acho que daqui a... Porque essa aceitação do movimento LGBT é uma coisa que está pouco a pouco começando a penetrar na sociedade. Então, daqui a 20 anos, isso vai ser uma história maravilhosa de um período... por exemplo, nessa época em que elas estavam bombando, década de 70, eu já estava fora do Brasil. Eu saí do Brasil em 68. E só voltei agora em 2000 e saí agora. Passei 20 anos no Brasil agora. Então, esses lugares aí que vocês estavam falando, não conheço, não sei onde é que era, o Casanova, Boêmio, nada disso é da minha vivência. Mas o ser humano que vocês apresentam é fantástico. Muito bem. Parabéns. A Zaida lembrou do nome do que vocês perguntaram, da Cinelândia, era Boêmio. Não, era o Boêmio, aquele
Era, que chamavam de Bifão também. É Bifão. Mas era o apelido do Boêmio, mas eu nunca fui, não conheci, não. Realmente, assim, me deu um branco. Não, são muitos. Tem o sótão, elas citam o papagaio. O sótão não é. O sótão é boate gay, não é a mesma coisa, não é a mesma. Mas o Boêmio também era. Aí tinha os shows, né? Tinha um show. A gente parece que conheceu os lugares, né? De tanta gente ouvir elas falando, mas eu não conheci. Eu quero tirar isso, não consigo. Mas Zaide, o que você falou me lembrou uma coisa importante, que quando eu comecei a frequentar esse universo trans nos anos 1970, esse universo ele era marginalizado, inclusive, pelo mundo gay. Eles eram duplamente marginalizados. Não só, digamos, pela sociedade careta, mas também o universo gay era assim, tinha horror. E é uma coisa que é muito interessante, porque muitos deles vêm de origens proletárias, de famílias pobres, origem proletária mesmo. E isso também, eles vêm dos subúrbios. Então, isso também é uma coisa muito interessante, que tem uma vertente de classe também muito importante. Não é? E que, na época, nos anos 1970, em que eu comecei a frequentar, era uma coisa muito nítida que também a gente pensava como sendo uma forma de ascensão, uma possibilidade de ascensão social para aquele menino, senão ele ia ter que bater cimento, trabalhar em obra. Então, realmente, ali era uma possibilidade também de ascensão social, sendo que ali os Casanovas da vida também não pagavam, mas era uma maneira de ter acesso a um outro universo. Né? E a história, por exemplo, da Cláudia Celeste, que ela conta, né, que eles já tinham um jeito muito feminino, e lá no subúrbio jogavam pedras. Tem essas histórias, assim, então, porque foi aquilo que eu falei do Kenneth Anger, há uma diferença, né? Quando você olha agora, o Fausto sabe, quando esses meninos do Drex, assim, uma coisa que me incomodava pessoalmente é que eles se colocam como sendo, digamos, os inventores do transformismo. E eles ignoram absolutamente a história do transformismo na história universal. Não estou nem falando. Então, a gente mostrar essas pessoas, por isso a gente bateu o pé. Inclusive, a gente tinha até um corte de idade, né? Assim, você está muito jovem, não queremos. Uma coisa assim. Nós queríamos os mais velhos, os mais idosos. Porque, Beth, era justamente a ideia era essa, ouvir as histórias, né? E como o MIS faz, o MIS não vai convidar uma atriz nova para dar um depoimento sobre a vida dela. A vida dela está começando. Então, as nossas convidadas eram realmente as mais antigas. A gente sentia muita vontade de chamar, porque não é assim, preferimos vocês ou não elas. Não. Quais são as mais antigas? Aí teve a geração das Divinas Divas, que foi a primeira. A segunda geração, que foi lá da Aloma e tal, Lorne Washington. E aí por aí vai. Até a geração mais nova é a da Suzy, que estavam, quando fizeram a série, há mais de 20 anos. Já deve estar com quase 30. Não era isso? Quem está com 30 anos? Não, de carreira, 30 anos de carreira. Mas as drags, a gente tem um certo preconceito no início, mas eu já conheci algumas drags que são maravilhosas e elas têm o maior interesse nessa troca de experiências. E, inclusive, na Pink Flamingo, que era uma boate que tem aqui em Copacabana e que por um tempo ficou parada, né, na pandemia, elas tinham um dia da semana que era esse encontro, era uma nova com uma mais experiente, digamos assim. E era bem legal, Sim, eu ia comentar sobre isso mesmo. Eu acho que não estou dizendo especificamente por essas drags da Drags, eu acho que teve um movimento drag, a gente fala de ressurgimento, né, do cenário drag no Rio de Janeiro e no Brasil de modo geral,
que foi muito impulsionado por conta do RuPaul. A gente, né, acostumado a consumir o que vem do exterior, dos Estados Unidos. O RuPaul estava bombando, então as pessoas do Brasil começaram a querer fazer. Então, de fato, essa imaginação de que, nossa, nós estamos inventando uma roda, tinha ali naquele início, mas depois as pessoas começaram a dialogar com as mais antigas e a entender que tinha, sim, uma história precedente, né, e importante. E aí teve até esse evento que acontecia, não sei se está acontecendo ainda, né, de ter esse encontro entre antigas e novas, assim, que eu não consegui ir, mas parecia que era bem interessante. Acho que era mais uma coisa de inocência mesmo, talvez, assim, acho que nem era de juventude. De achar que tá, nossa, fazendo uma coisa super inovadora e tá assim, entendeu? E, na verdade, assim, muita gente vem antes, né? E depois que você amadurece e conhece melhor um pouco a sua história, você vai entender que, opa, não, peraí, tem mais gente atrás aí. Tem gente que pavimentou esse caminho. Mas eu acho que tem uma outra questão que você me fez pensar agora, é que hoje em dia todo esse movimento ele é muito influenciado pela estética e a ética dos RuPauls, desses concursos, e assim. E uma das coisas que eu acho emocionante é que a gente pode dizer que elas tinham uma estética brasileira. Vai desde uma Vênus do Botticelli com a faixa verde e amarela, assim. Como é que era aquele que você me mandou, Alain? Que era umas bem... que tinha nada, mas era tão comovente, porque era uma coisa com a falta de recursos, tão brasileiro isso, e que hoje em dia todas elas são influenciadas, e eu diria por uma ética também, uma ética da rejeição, da exclusão, que vem nesses programas do RuPaul. Eu, particularmente, tenho horror. Tenho horror, com exceção da Sasha Velour, que ela mora no meu coração. Cavito, já estava querendo terminar, né? Não, na verdade, não tem limite de tempo, não. Conforme vai rendendo, vamos tocando aqui. Até já lanchei aqui durante o Cineclube, já comi meu sanduíche. Tá certo. Você não para, você tem que fazer isso mesmo. Trabalhando e comendo. Mas você quer dar um encerramento, fazer um encerramento aí do projeto, falar do próximo filme? Eu só queria dizer que eu não fiquei nem um pouco triste de não participar do debate, acabei conseguindo entrar aqui, porque eu sabia que eu estaria muito bem representado. E aí, mesmo antes de eu entrar, eu estava ouvindo, estava achando o máximo. Aliás, quando eu entrei, começaram a falar bem de mim, eu falei, vou sair. O que eu queria dar um depoimento, que assim, a gente esperava ouvir grandes histórias delas, só que a gente levava uma porrada a cada entrevista. E às vezes eram 4 no mesmo dia. A primeira entrevistada, que foi a Luana Muniz, a gente olhou para aquilo e, meu Deus, o que a gente tem pela frente? Porque a Luana era a cafetina da Lapa, maravilhosa, uma artista que entrava no palco com uma presença absurda, que morreu recentemente. E que até lançaram um filme dela agora, né? Tem 2 semanas, talvez, nos cinemas. E quando aquela mulher saiu, e ela era mulher mesmo, né? Nem todas são mulheres, isso é importante se dizer. Todas são transformistas, mas algumas são mulheres trans também. E foi isso. Eu lembro quando a Rogéria saiu, a Beth falou, Rogéria, você fez um show aqui pra gente, né? De 2 horas. Porque a forma delas falarem, tinha umas mais tímidas, né? Que no palco perdia a timidez, mas para falar eram mais tímidas, e outras que eram um show, contando a vida delas ali. E só isso, eu queria dar esse depoimento final, que assim, foi muito intenso. E depois a gente foi degustando esse material, né? E vendo como é que ia finalizar. Mas foi demais esses encontros com elas. E também dizer, vocês já devem ter falado um pouco disso, a gente preferiu não convidá-las aqui para o debate, porque a gente teria que chamar uma, ou no máximo 2. Isso podia criar alguns ciúmes. E também, assim, a série está lá para ouvi-las, né? Quem quiser assistir. Não é tão fácil, são 46 episódios, embora não sejam rapidinhos. Mas eu achava legal a equipe contar um pouco, né? De como é que foi fazer e tal. Complementando o que elas falam lá, que é o mais importante, que é a série. Show. Alguém mais quer falar? Quer falar, Bia, alguma coisa? Fausto, Beth?
Acho que Foi? tudo. Só agradecer mesmo. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. Pela conversa. Foi muito legal aqui, estamos gravando e vamos divulgar aí também o debate aí no Facebook aí para elas também. Valeu, até a próxima, toda segunda-feira. Semana que vem o filme vai ser O Judeu, do João Tobi Azulay, uma cópia restaurada também, comemorando 25 anos desse filme. Então, vocês que estão participando pela primeira vez do Cineclube estão convidados, se inscrevam lá naquele e-mail e toda semana vocês recebem o link do filme e o link do debate, tá bom? Valeu aí, obrigado, Alan, valeu todo mundo. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau. Parabéns para Tchau. todos. Então, boa noite.